De meninos, espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa quarta aula de ensino religioso. Preparei um textinho para vocês, a gente vai fazer a leitura aqui, tá? Não é necessário copiar no caderno de vocês. Eu queria só que vocês acompanhassem para depois a gente fazer as atividades, tá bom? A gente vai começar a trabalhar um pouquinho sobre família. Neste primeiro texto, a gente vai tratar sobre relacionamento entre pais e filhos. Não necessariamente sejam pais, mas sim uma pessoa que é responsável por você, tá bom? Então, a gente vai trabalhar esse textinho. Esse textinho ele tem como título A Tartaruga. Quando eu era menino, eu era impaciente, arrelhado e áspero no tratamento com as pessoas. Quando desejava alguma coisa, ao invés de solicitar com educação, azucrinava os ouvidos alheios, até que se livraram de mim, eles me davam o que pretendia. Assim, transformava-me em uma pessoa pouco simpática. Eu percebia que aquilo aborrecia muito os meus pais, porém não me importava com isso. Desde que eu obtivesse o que eu queria, eu me dava por satisfeito. Mas está claro que se eu importunava e eu agredia as pessoas, essas pessoas passavam a me tratar de igual maneira. Cresci um pouco e de certa forma me percebi de que a situação era desconfortável e me comecei a me preocupar, entretanto, sem saber como modificar. O aprendizado me foi dado em um domingo, em que fui para a casa dos meus pais e meus irmãos passar um dia no campo. Corremos e brincamos, muito além do que para descansar um pouco, dirigir-me à margem do riacho que coleava um pequeno bosque, os campos. Ali encontrei uma coisa que parecia uma pedra capaz de andar. Era uma tartaruga. Examinei-a com cuidado e, quando me aproximei, mais o estranho encolheu-se e fechou-se dentro da sua casca. Foi o que bastou. Imediatamente eu aprendi que ela deveria sair e, tomando um pedaço de galho, comecei a cutucar os orifícios que haviam na carapaça. Mas os meus esforços resultavam vãos e eu estava ficando, como sempre, impaciente e irritado. Foi quando meu pai se aproximou de mim. Olhou por um instante o que eu estava fazendo e, em seguida, pondo-se em cócoras junto a mim, disse calmamente: Meu filho, você está perdendo seu tempo. Não vai conseguir nada, mesmo que fique um mês cutucando a tartaruga, não é assim que ela se faz. Venha comigo e traga o seu bichinho. Acompanhei-me e ele se deteve perto da fogueira, que havia acendido para gravetos no bosque, e me disse: Coloca a tartaruga aqui, não muito perto do fogo, escolha um lugar morno e agradável. Eu obedeci. Dentro de alguns minutos, sob a ação do leve calor, a tartaruga pôs a cabeça por fora e caminhou tranquilamente em direção a mim. Fiquei muito satisfeito e meu pai tornou-se a dirigir-me, observando: Filho, as pessoas podem ser comparadas às tartarugas. Ao lidar com elas, procure nunca empregar a força. O calor de um coração generoso pode às vezes levá-los a fazer exatamente o que queremos, sem que aborreça conosco e até ao contrário, uma satisfação de espontaneidade. Eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho nesse texto. Nesse texto, ele está falando um pouquinho sobre as relações de hoje em dia. Às vezes a gente é totalmente áspero, a gente é muito irritado, a gente retruca, a gente briga demais, porque a gente quer as coisas das nossas maneiras. E às vezes o seu pai ou sua mãe, sua avó, alguém, ele vai acatar a sua vontade só para não te deixar triste ou para não te deixar estressado. Mas isso é ruim, porque do mesmo jeito que você trata uma pessoa de maneira grosseira, de uma maneira irritada, a pessoa vai começar a te tratar assim. E esse menino, ele começou a perceber isso com a tartaruga. A tartaruga estava lá e quando ele viu a tartaruga, ele queria que ela saísse da casa dele. E como ela não queria sair porque ela estava no momento dela de medo, ele cutucava para ela sair. Só que ela saiu quando? Quando ela se sentiu confortável, quando ele colocou no lugar calmo, morno, arejado. E foi quando ela se sentiu confortável e ela saiu da casa. Assim somos a gente. Se a gente trata uma pessoa de uma maneira ruim, consequentemente a gente vai receber esse tratamento também, tá bom? Então é um textinho para vocês refletirem. Coloquei algumas atividades para vocês. A número 1.
É difícil obedecer aos seus pais ou responsáveis? Por quê? Na prática, quando é que os filhos desrespeitam os pais? Isso aí você pode falar, é uma pergunta pessoal, é para você, tá bom? E fale sobre o dom da paciência, relate um caso real. Eu queria que vocês conversassem, falassem aí para mim sobre a paciência, sobre o que aconteceu, alguma coisa, alguma história que aconteceu na vida de vocês, que alguém chegou a perder muita paciência com vocês. E a última, para vocês escrever um agradecimento aos seus pais ou algum responsável o que ele tem feito por você, tá bom? É só para copiar as atividades.